Olá, mano, tudo bem? Bom, nós estamos agora no capítulo 4, a Revolução Russa. Se vocês pegarem um livro de vocês para a gente poder já pensar, por exemplo, nas primeiras questões aí ligadas à Revolução Russa, nós vamos dar início então à nossa aula. Muito bem, tá lá, capítulo 4, Revolução Russa, página 62, página 63, nós temos aí o início do capítulo, né? Sempre o livro vem com a página do capítulo, do início do capítulo, com alguma imagem de referência diretamente ao conteúdo. Se vocês observarem bem, é uma passeata, né? Uma celebração que acontece, uma comemoração do centenário da Revolução Russa, que ocorreu em 2017, né? Cerca de 3 anos. Né? São 100 anos da Revolução Russa. Vamos pensar o seguinte: pensar a Revolução Russa apenas do aspecto político, se deu ou se não deu certo, não faz com que a gente compreenda a Revolução e suas contradições. E quando eu falo contradições, eu estou falando de erros e acertos da Revolução, né? de limites totalmente que foram assim, passaram do aceitável, vamos dizer assim, coisas que passaram do limite do aceitável numa revolução, embora seja também de um revolucionário francês a frase de que a revolução não é feita com flores, né? Bom, Portugal conseguiu mostrar que era diferente, né? Lá no século XX, eles deram fim ao salazarismo, por exemplo, na famosa Revolução dos Cravos, né? Mas isso fica para uma outra discussão. Mas nesse momento aqui, eles meio que se atêm ao que aconteceu com a França revolucionária em 1889, a famosa Revolução Francesa, né? 1789, perdão, no século XVIII. 1889 é outra data, 1789, a data da Revolução, né? É importante a gente lembrar o seguinte: o tamanho do território russo, a estrutura econômica do território russo, a população, por exemplo, que era basicamente rural. A gente está falando de 22 milhões de quilômetros quadrados. Era o país mais extenso do planeta até então, na época. Então era um verdadeiro continente a Rússia, né? A Rússia, o sistema de governo deles era uma monarquia absoluta, né? Herdeiro do trono dos Habsburgos, né? Do famosa dinastia dos Habsburgos, Nicolau II e sua família tinham um total controle sobre os meios de produção, sobre a população, sobre tudo. E vivia mais ou menos como era a França do século XVIII, na época de Luís XVI, uma monarquia absoluta, que para compensar todas as vezes as crises econômicas em que o país mergulhava, criava mais impostos e cada vez mais pessoas na miséria e na extrema pobreza. Isso foi criando uma situação em que a própria população não suportou a situação de miséria e dos altos impostos, da qual boa parte da população vivia na miséria, mal tinha o que comer. Então, isso criou realmente um clima de revolta. Não foi uma revolução apenas popular, foi uma revolução que movimentou vários segmentos da sociedade. Não foram apenas as pessoas mais pobres, os trabalhadores da cidade, do campo, não foram apenas eles. A burguesia também se envolveu na revolução, sentia ameaçada, sentia prejudicada pelaquela ordem política e econômica vigente. Vamos tentar então, assim, os parâmetros para a gente entender o porquê da revolta, o porquê de uma revolução tão cruel. Outra coisa, não dá para medir a Revolução Russa em uma escala horizontal sem as suas devidas diferenças.
ela não foi uma revolução única, ela teve etapas, assim como a Revolução Francesa teve, não sendo a mesma revolução, da mesma forma. Ela teve sua própria dinâmica, como é próprio das revoluções. Não existem revoluções iguais. Porque as pessoas, elas não são iguais, as sociedades, elas não são iguais. Então é preciso que a gente compreenda isso. As contradições do Império Russo que eu estou colocando aqui. Imagina, por exemplo, um governo que se envolve em diversas guerras, né? Uma delas com o Japão, situações em que você tem que pegar boa parte do orçamento público, do orçamento do dinheiro que é arrecadado dos impostos, e investir em armas, investir no exército. E isso vai cada vez mais fazendo com que falte comida, falte o básico para a população. Isso tudo deve ser observado, porque isso lá na frente, a gente pode usar até um termo recorrente da nossa época, a fatura vai vir inteirinha para ser cobrada. E alguém vai pagar a conta. Até então, quem paga a conta é a população. Eu queria que vocês dessem uma olhada lá na página 64, para vocês acompanharem o que eu estou dizendo. 64 e 65, diz exatamente sobre isso. A forma, por exemplo, de punição que o Czar determinava para as pessoas que de alguma maneira se insurgissem contra ele era extremamente cruel. Eram castigos terríveis que remontavam lá à época da Idade Média. Sem contar uma das pessoas que influenciava e muito a monarquia era um bruxo chamado Rasputin, um assassino facínora, meio sacerdote, meio místico, meio bruxo, uma mistura, e isso, de certa forma, causava um obscurantismo muito grande na Rússia. A Rússia era um país totalmente descolado da realidade industrial que já existia, embora já existisse pequenas manufaturas, o início de uma pré-industrialização na Rússia. Então veja o cenário, uma revolução em que você não tem sequer um país industrializado ainda. E isso já era um desejo da maioria da população, né? A Revolução de 17 de outubro foi uma revolução comunista, como eles mesmos chamam, né, professor? Foi. Eles usam princípios dos pensadores do socialismo científico da época, sendo um desses pensadores, um dos principais desses pensadores, o Karl Marx. Ok. Esse é um aspecto. Por quê? Porque eles precisavam reconstruir a Rússia. E queriam reconstruir a Rússia a partir da lógica do comunismo, que ia ser colocado em prática ali, naquele momento. Mas antes, eles tentaram algo diferente na Revolução Russa, professor. Tentaram. A Revolução, ela não foi a Revolução de Outubro de 1917. Ela teve uma revolução antes. Primeiro houve um período pré-revolucionário, da qual o próprio Lenin, um dos líderes partidários da época, né, o líder do soviético de Petrogrado, ele teve que fugir. Ele fugiu para outro país da Europa, se não me engano, a França, a gente vai confirmar isso. E ele retorna depois com as famosas teses de Abril, mas isso a revolução já tinha acontecido, a chamada Revolução Branca, que eles estabelecem um governo e é chamado governo de Kerensky. Kerensky era um dos políticos da época que tinha essa visão da abertura de mercado, da estruturação da indústria e de valores democráticos e da questão do trabalho, né? Ser mais assim, digamos, não apenas para o lado dos industriais, mas também para o lado dos trabalhadores, uma espécie de social-democracia. Eles já pensavam nisso.
E na época eles tentam firmar um governo, convencem Nicolau II a sair do governo, fazem esse movimento com esse governo da chamada Revolução Branca, que vai ocorrer. E aí, quando o governo de Kerensky chega ao poder, o Lenin retorna. E aí ele organiza outros grupos. E ele diz que aquele governo não é um governo ideal. Então ele desqualifica qualquer possibilidade de seriedade do governo de Kerensky e diz que o correto seria um governo de trabalhadores, da ditadura do proletariado. E aí isso amedronta os grupos burgueses que apoiavam a revolução. E aí as coisas não ficam nada boas e a revolução ela parte para um outro tema. Ela radicaliza. Eles criam grupos chamados de sovietes. Você tem dois grupos revolucionários na época. Os bolcheviques, que são a maioria, e os mencheviques. Esses mencheviques, eles participavam desse governo inicial, desse governo revolucionário inicial, o governo de Kerensky. Eles perdem. E aí os bolcheviques criam e unificam-se e trazem o exército para o lado deles. E aí cria-se dissidentes do exército, né? Pessoas que saem do exército e entram para o chamado Exército Vermelho, que vai ser fundado pelo Trotsky. Nós temos três figuras importantes dentro da Revolução Russa, do lado dos bolcheviques. Nós temos o Vladimir Ilyich Ulyanov, que é o Lenin. Você tem o Joseph Stalin, secretário-geral do Partido Comunista. E o Lev Davidovich Braunstein, que é o Trotsky. O Trotsky ele vai ter um papel fundamental, porque assim, ele vai ter muito assim, o carinho e assim, o respeito do povo, principalmente dos mais pobres, porque ele organiza o Exército Vermelho, ele dá esperança, ele incute nas pessoas o desejo de liberdade e o desejo da revolução, de conseguirem aquilo que eles nunca tiveram. Então ele vai atrair o carinho, né? E isso, de certa forma, já desperta um certo ciúme, uma certa inveja de Stalin. O Lenin considera o Trotsky como um possível sucessor dele depois, pós-revolução, já que o governo da União Soviética nasce a partir de 1921, né? Pós-revolução, e aí você tem o início do que a gente vai chamar, a Rússia se torna o que a gente chamou durante muito tempo, durante todo o restante do século XX, até mais ou menos 1989, 1990, por aí, até onde vai o governo de Boris Yeltsin, né? Até Boris Yeltsin, que você vê a União Soviética. Daí ela deixa de ser uma federação com vários partidos unificados e volta a ser a Rússia. Mas até então você tem a União Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso é um ponto a ser observado. Vamos lá. Falei da página 64 e 65, também das correntes políticas. Você tem o Partido Operário Social Democrata Russo, né? Esse Partido Operário Social Democrata Russo é meio que um partido onde junta todo mundo, já que não tinha nada, né, na política. Você não tinha partidos políticos na Rússia. Você tinha uma monarquia absoluta, onde o próprio parlamento, que era a Duma, chamado de Duma, era uma espécie de parlamento que era o próprio rei que colocava lá. Então você não tinha representação popular dentro do parlamento. Então, com o tempo, eles pediram que isso acontecesse. Então, o rei, o Nicolau II, ele começou a ser pressionado a ceder certas garantias, né? E aquilo que você cede
e alguém passa a ter, a pessoa ele não vai mais querer que tire de você. Você vai querer conquistar mais e mais, né? Que é uma das coisas que são bem quistas na democracia. Você conquistar direitos, dividir o poder. O poder não pode ficar na mão de uma única pessoa. Então, você tem aqui, dentro daquele espectro que a gente chama lá de liberalismo econômico, de iluminismo, você vai ter, a partir do início do século XX, novas teses, porque no século XIX elas começaram a ser criadas. Lembra lá do pan-germanismo, do pan-eslavismo? Essas teses deram origem ao que a gente conhece como fascismo e nazismo. O comunismo vai ser o contraponto disso. Vai ser o contraponto, não é a mesma coisa, não são a mesma coisa. A mesma coisa é o nazismo e o fascismo. O socialismo e o comunismo são próximos, mas são etapas diferentes. Segundo Marx, você vai ter o socialismo, que é quando o capitalismo, o Estado, ele diminui as desigualdades, as distâncias, né? A pessoa ser muito pobre e o outro muito rico. Então você dá condições para que a pessoa pobre se aproxime do mais rico, tendo emprego decente, tendo garantias fundamentais, tendo, enfim, direitos, né? Como a gente conhece hoje, que é tudo, isso tudo para a gente é algo dado hoje. Na época não existia nada disso. Para a gente é algo dado, para eles não era. Ou você era próximo do rei, tinha tudo, ou você era miserável, vivia na miséria, não tinha nada. Nem direito de falar nada, senão você ia preso por um calabouço ou por uma forca. Então, pobres não tinham direitos. Pessoas que não eram ligadas nem à monarquia, né, nobreza ou à burguesia, essas pessoas não tinham direitos. Então, a criação de um partido operário social-democrata na Rússia deu a possibilidade de voz, pelo menos falar, né? Se você não podia fazer naquele momento, mas pelo menos falar sobre aquilo que você queria, que você desejava que o mundo fosse, que o seu país fosse. Isso era uma característica. Então é importante a gente entender isso. O que mais? Dentro desse partido vai surgir aquelas duas categorias que eu falei para vocês, os bolcheviques e os mencheviques. Os mencheviques são a minoria, mais ligados à burguesia, e os bolcheviques, a maioria, porque eles congregavam todo o povão, todo o operariado e uma parte dos burgueses. Eles são a maioria. Quando for na hora do processo revolucionário, quem é que vai ter mais força? Os menores ou os maiores? Os maiores. Os que têm tinham mais pessoas dentro daquele movimento. A única coisa que eles concordavam ali era no caso de acabar com a monarquia. Aquela monarquia ali, absoluta, já não dava mais. Os mencheviques, eles até aceitavam que o rei existisse, que tivesse o rei, mas que fosse como era na Inglaterra. Uma monarquia constitucional. Quem manda, quem governa é a Duma, com o seu primeiro-ministro. E o rei fica lá, dando tchauzinho, reinando. Né? Fica de boa lá, como é na Inglaterra. Né? Que a gente já viu isso no ano passado. Vocês viram isso no ano passado, nas revoluções inglesas do século XVII. Ok? Certo, né? Então, teve isso. Você teve, por exemplo, a guerra russo-japonesa com o Japão, que perderam milhares de vidas de combatentes russos, e as pessoas, um belo dia, resolveram fazer uma manifestação, e até o palácio de inverno do czar. Adivinha, o czar recebeu todo mundo feliz, satisfeito, cumprimentou, tirou fotos com as crianças, né? Deu tchauzinho. Ele sequer desceu lá, ele mandou a guarda dele, os cossacos, que é assim chamada guarda imperial da Rússia, né? A elite do exército russo. Eles chegaram lá e atiraram contra a população. É conhecido como o Domingo Sangrento. Isso repercutiu, isso pegou mal pra caramba pra Rússia. Muita gente não tinha ainda os órgãos de controle internacional que tem hoje, por exemplo, como a ONU e os tribunais internacionais, que se um governante, um rei, um presidente matar
pessoas inocentes mesmo no seu país, isso pode custar caro para ele. Ele pode tomar um embargo econômico, ele pode ser derrubado. Em última instância, fazer o que os Estados Unidos vivem fazendo quando ele acha que passa do ponto, né? Encostar um porta-aviões, arrebentar o país todo e matar o cara, inclusive, né? Como já aconteceu em outras ocasiões, né? Ou financiar, dar dinheiro para um grupo dissidente que tem lá, derrubar o cara do poder também. É bom que ninguém suja a mão, né? No caso do... A Inglaterra sempre soube fazer isso bem. Os Estados Unidos, eles são meio xerifes, aquela coisa de Capitão América, de querer intervir. Eles sempre fazem, eles mesmos gostam de ir lá fazer isso. Mas nesse momento aqui, a situação, mesmo não tendo esses órgãos de controle internacional na época, o mundo ficou muito chateado com o Czar. E o Czar, para não ficar mal na foto, para ele não ter dificuldades com os países que financiavam isso, principalmente Inglaterra e França, ele resolveu dar uma certa liberdade política para o país. Ele estabeleceu a Duma, ele liberou eleições para a Duma pela primeira vez, que não era eleito, era escolhido por ele. E em 1905 isso aconteceu. 1905, né? Aconteceu. Você vai ter um início, um ensaio de revolução, né? E como eu tinha falado para vocês, cria-se os sovietes. O que eram os sovietes? Já que eu não posso entrar para a Duma, eu vou criar um grupo de pessoas que politicamente pensam como eu, que fazem parte do mesmo partido que eu faço, que é aquele lá, né? Que é o pós-SDR, que é o Partido Operário Social Democrata Russo. E aí, nesse grupo, nós vamos discutir nas nossas reuniões como que a gente pode, de alguma maneira, organizar para que a gente tenha representação, para que as coisas fiquem menos ruins. Imagina, pessoal, no início, por exemplo, em plena nossa era, na era contemporânea, um país que tem características medievais e que tem um tamanho, por exemplo, de quase a Ásia inteira. O maior país do planeta, maior do que a China, inclusive, territorialmente era, já que tinha territórios da China que pertenciam à Rússia, né? Depois ele foi perdendo territórios, ficou um pouco menor. Mas assim, continuou sendo um país muito grande. Então tudo isso vale a pena a gente tentar compreender, certo? A formação dos sovietes. Os sovietes, eles são um grupo dentro desse partido que tinha uma certa autonomia, que tinha até um certo poder. Vai ser igual, por exemplo, as SA e as SS do que o Hitler criou? Mais ou menos. Só que esses grupos, eles tinham características militarizadas naquele momento. Esses aqui não, eles são grupos mais de pressão. Eles vão ter essa característica, eles vão passar, eles vão juntar os soviéticos para criar o Exército Vermelho, mas isso é depois. Mas lá no começo, a SA e as SS, elas tinham a mesma característica. Eram grupos que não eram diretamente do exército regular lá do Hitler, mas que tinham essa característica de pressionar pessoas, de ir lá, assustar pessoas, aterrorizar pessoas, queimar casas, cometer atentados contra autoridades, né? E dizer, não, aí o Hitler dizer, não fui eu, foi fulano. São grupos aí que estão fazendo isso, só que os grupos eram grupos que apoiavam ele, né? Vai acontecer isso na Rússia? Vai, mas durante a Revolução. Vai ter uma característica um pouco diferente. Não estou querendo dizer que um era melhor que o outro. Não é esse o ponto. É porque são fatos diferentes. Não pode igualar fatos. Estou só dizendo que eles, em determinada medida, se tornaram grupos paramilitares, mas numa determinada época. No nascedouro, as SA e as SS, elas eram exatamente iguais, porque desde o começo elas tinham essa característica. Os soviéticos se tornaram isso depois.
Eles eram grupos revolucionários, mas eles não tinham essa característica de ir lá fazer isso. Eles eram grupos de pressão política dentro do partido. E quando acontece a Revolução de 17, eles passam a ter poder. Aí sim, eles passam a fazer o que as SS e o que as SA faziam. Tá certo? E esse tema, SA e SS, que são os grupos paramilitares, não eram do exército regular, que apoiavam Hitler meio que na surdina, né? Meio assim, meio que... quando fazia alguma coisa que vinha pública, não fomos nós, não. Foi o fulano de tal, aquele grupo lá que fez isso, mas são grupos que te apoiam. Sim, mas não fui eu que mandei, eu não mandei fazer isso. Então, isso servia aos propósitos de governos autoritários. Lá como é que chama? Na Itália também tinha isso. Mussolini fez a mesma coisa, que eram os camisas pretas. Você tinha os camisas pardas, que eram, né, aquela camisa caqui, né? Que é a cor caqui, que é o pardo. Que eu não sei falar camisa parda, gente, em alemão. Aí vocês estão querendo demais. Mas tinha um nome lá, né? Quem sabe falar alemão deve saber. É assim que eles eram chamados, as SA e as SS, os camisas pardas. Só que tem um nome lá em alemão que eles chamavam camisas pardas. Certo? Só para a gente entender, os sovietes eram conselhos de representantes de operários, soldados e camponeses que deliberavam sobre questões de interesse dos trabalhadores, como as lutas, o abastecimento e a publicação de jornais. Por exemplo, se tivesse lá faltando comida no bairro e tivesse no armazém, eles iam lá, saqueavam o armazém e distribuíam a comida para a população que tinha comida. Olha que legal, tipo Robin Hood, né, professor? Bom, isso tem dois fatores, tem um fator positivo e tem um fator negativo. O fator negativo, na prática eles roubavam, né? Só que você tinha uma população morrendo de fome, de inanição também. Então, não é uma questão, eu não estou aqui colocando uma questão de ser a favor ou contra, é um fato, eles faziam isso. Se isso era certo ou correto, isso é um outro fator, isso é outra coisa, tá certo? Vai muito da questão política também, como eu estou colocando aqui factualmente o que é. E assim, eles cometiam violência. Se você chegasse lá no armazém e não deixasse... eles batiam em você, para tomar comida. Aconteceu isso com a Revolução Francesa, lembra? Isso acontece. Por isso que a democracia hoje ela deve ser preservada. Por quê? Porque ela é o baluarte. Ela é o que faz com que coisas horríveis não aconteçam, porque outras coisas horríveis já aconteceram. Para evitar que coisas ruins aconteçam, você deve prever que outras coisas ruins que estão acontecendo não aconteçam, porque a tendência em uma situação de anomia social, em que o Estado não consegue se impor, que a autoridade não consegue se impor, o que acontece? Um caos. Então, isso tudo deve se prestar atenção. Tá? Vamos lá. Página 68. É a Revolução de Fevereiro. Sobre a Revolução de Fevereiro e o conteúdo a seguir, a gente dá prosseguimento no nosso próximo encontro, ok? Até daqui a pouco.